você estiver num casamento já fazendo isso, você vai continuar fazendo isso. Não tem segredo. Mas Paulo lhe reforça. E aí Mateus 19:6 diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus juntou não separa o homem. Então aqui está deixando bem claro, se houve junção de Deus em relação a dois, não tem que ter separação, porque foi o que Deus disse. Nesse momento eu não vou entrar sobre divórcios, porque aí vai entrar em outros debates. Mas aí tem coisas que, eu não vou dizer que são exceções, mas a Bíblia deixa claro que existem situações que o divórcio ele pode ser uma alternativa. Mas a obra de Deus, tudo que Deus criou não é para que tenha esse rompimento, né? E aqui, a consumação eterna. Então, eu vou ler um versículo aqui, que está em Apocalipse 19, versículo 7 a 9, que diz: alegramo-nos e exultemos e damos a glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado vestido de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são atos e justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento e o Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, em Apocalipse, ele vai falar de um momento que todos nós, que estiver em Cristo, vai participar, que é a boda do Cordeiro, né? Entre o casamento e a igreja, é a consumação. Então, quando você olha do início, do número 1, que é a criação, Deus faz a instituição do casamento lá em Gênesis, que é o primeiro livro, que é a criação. Depois vai ter a redenção, onde que Cristo se sacrifica pela igreja, assim como o marido vai se sacrificar pela esposa. A igreja se prepara como uma noiva, ou seja, imaculada, adornada, para que depois, no final, esse casamento aconteça. Então, a igreja é a noiva de Cristo, para que chegue nesse momento perfeito lá em Apocalipse. O livro de Apocalipse significa revelação, para que a gente viva eternamente. Então, quando tiver essa junção entre o casamento, qual é o próximo passo? Viver eternamente com Deus. Então, o casamento entre homem e mulher está apontando para esse mesmo casamento. É como se Deus falasse, ó, o que vai acontecer entre vocês e Cristo, faz entre vocês também. Então, nada mais que a comunhão entre homem e mulher é um reflexo da comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo também. Esta é a primeira parte. Agora eu vou passar para a segunda parte. Tá, apareceu para vocês? Apareceu, né? Tá. Sim. Beleza. Então, um casamento, como está escrito ali, é um espelho da relação celestial. Casamento, ele espelha a relação entre Cristo e a igreja, envolve uma entrega mútua, sem egoísmo ou individualismo. Unidade exige sacrifício de ambos. Então, uma das coisas que a gente vai aprender é que o amor, ele é sacrifício. O amor, ele é sacrifício, assim como Deus sacrificou seu próprio filho como um ato de amor a nós. Então, sacrifício faz parte de um relacionamento cristão. E é o que acontece em Romanos 8:32, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas. Então, Romanos está nos lembrando que, assim, Deus não poupou o seu próprio filho justamente por amor a nós. E por que também nós não daríamos tudo a nós por amor a ele? Também, quando a gente olha para a relação entre homem e mulher, estamos olhando dessa forma. Cristo sacrificou por nós e nós também devemos sacrificar nosso casamento para nós, para apontar para Deus. Romanos 12:1 vai dizer assim: eu rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo está dizendo aqui que nada mais que o sacrifício que Deus quer da gente não é pegar lá e colocar uma fruta, não é colocar coisas do Antigo Testamento, nada mais que é entregar meu corpo, ele é o sacrifício. Ou seja,
Prestem atenção, o corpo na Bíblia, quando ele fala em corpo, ele está falando você entregar tudo para Deus. Esse é um sacrifício que agrada a Deus. E aí vai dizer assim agora, qual é a relação entre Deus e o casamento? 1 Coríntios 7,4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. E, de novo, o corpo, quando a Bíblia diz corpo, está falando a vida inteira. Não um corpo, apenas membros. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, quando você olha nesta perspectiva, você está falando da mesma forma que agrada a Deus. É a entrega do nosso corpo, ou seja, a nossa vida. O casamento é essa entrega de duas pessoas entregando totalmente a sua vida um ao outro. É assim que acontece o casamento. Se uma pessoa entrega a sua vida ao seu marido e o outro e a mulher não está entregando a sua vida, não. Se o homem entrega a sua vida à mulher, mas a mulher não entrega a sua vida ao homem, isso não te entrega. Isso não é amor. O amor vai estabelecer justamente quando essas duas pessoas entregarem a sua vida um ao outro. E aí vivem em unidade. Aí depois Cristo entrega o seu... Aí vai falar de novo, em Cristo. Em Lucas 22:19. Este é meu corpo e entrego a vós. Então, Jesus, quando está lá no momento, acho que da Santa Ceia, ele está falando que ele entrega o seu corpo a nós. Quando ele fala entrega o seu corpo a nós, ele não está falando só o corpo físico, ele está dizendo, eu entrego tudo que eu tenho a vocês. Jesus está dizendo assim, eu estou entregando tudo. E Paulo vai lembrar em Efésios, Cristo tomou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, em outra perspectiva, Deus está dizendo assim, em uma relação, todo mundo tem que entregar. Eu entreguei meu filho entregou ele, e vocês têm que se entregar. E um relacionamento entre homem e mulher, todos têm que se entregar. O que a Bíblia está dizendo? A nossa vida é entrega. Se não houver entrega, não está agradando a Deus. Deixa eu... A comentar aqui sobre querer conhecer alguém em Deus, e isso é natural, e é muito importante que tenha essa vontade. Porque primeiro, quando você tem vontade, Deus realiza essas vontades, assim como eu também tinha vontade e encontrei. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que Deus entrega aquilo que a gente quer, coração. Porém, para que Deus entregue isso, Ele quer que a gente busque Ele. Então, a busca de Deus, e a Bíblia vai dizer, busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, é isso que Deus está falando. Se você fizer o que eu estou dizendo, em buscar, e não ficar preso a querer encontrar alguém, porque dando um testemunho, parte do meu processo de encontrar também foi assim. No começo que eu ficava muito preocupado em encontrar alguém, eu não encontrava. Quando eu disse assim, Deus, ó, já que é tudo feito à sua vontade, eu vou me concentrar no Senhor. E passo poucas semanas, Deus me entregou uma pessoa que ela está aqui. Então, nisso, mostra o quê? Que Deus satisfaz os nossos desejos no nosso coração. Só que ele está falando, não fique angustiado, porque a pessoa que fica angustiada em encontrar alguém não está confiando em mim. É como se a gente tivesse um pai ou uma mãe, fala assim, ó, filho, eu vou te levar para Disney. Você falar que você vai levar nas férias. Meu, nem começou as férias, o filho já está perguntando se vocês vão para Disney. Vai chegar uma hora que esses pais vão falar, meu, vocês não confiam em mim, porque eu tô falando que vocês vão para Disney, só que vocês estão perguntando se a gente vai para Disney. Então, Deus, ele espera justamente esse posicionamento nosso, de que a gente ore, busque e se acalma, porque ele entrega. Apesar da gente achar que não vai entregar, ele entrega sim. Eu também achava que não acontecia e aconteceu, mas é um processo de amadurecimento espiritual. No começo, você começa a duvidar um pouco,